Será realizado hoje à noite, em Campo Grande, o segundo Anshan Fórum ESG, numa parceria aí também com o Grupo RCN. Nós vamos entender como o sucesso das iniciativas de ESG depende não apenas da capacidade de lideranças, mas também da integração estratégica da sustentabilidade nos negócios. Esse evento vai reunir empresários, gestores, pessoas que têm aí o poder da decisão para a gente alavancar cada vez mais os nossos negócios, a nossa economia com muita sustentabilidade. E para antecipar um pouco desse debate, olha só, eu estou sendo privilegiada nesta quinta-feira. Estou recebendo os 3 palestrantes do evento aqui no estúdio da CBN Campo Grande. Vou começar aqui do meu ladinho aqui. Quem está aqui é a Lúcia Casasanta, conselheira administrativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Bom dia, Lúcia. Muito obrigada pela presença. Bom dia, é uma honra enorme estar aqui com vocês, participar desse evento. Ao lado da Lúcia está aqui o João Zene, diretor de sustentabilidade para Electrolux América Latina. Bom dia, João. Obrigada. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite por estar aqui. E ao lado do João, nós temos aqui a Camila Schott, que é a diretora de marketing da Reenergiza. Muito obrigada também pela presença e bem-vinda. Bom dia. Obrigada pelo convite. É uma honra também estar aqui com vocês. Para a gente se situar um pouquinho, nós temos aqui os nossos palestrantes, a Camila e a Lúcia, que chegaram do Rio de Janeiro há pouco. O João chegou de Curitiba e já chegaram aqui enfrentando esse clima seco e calorão, né? A Lúcia está aqui falando que a garganta já está... A gente vai conversar um pouco e depois você preserva aí a garganta para hoje à noite, tá? Tá ótimo. Para a gente começar, qual é hoje a grande... Eu falo assim, que não existe uma fórmula. Cada negócio, né, precisa encontrar dentro do seu perfil também o como fazer, né? Mas qual é a grande mensagem hoje para o empresário, na opinião de vocês? Vou começar com a Lúcia aqui. Bom, eu acho que a grande mensagem é que hoje não dá para olhar para o negócio só para dentro dele e para o interesse exclusivo de seus fundadores ou investidores naquele negócio. A palavra sustentabilidade corporativa, ela abrange a interconexão com outros atores, né? Outras stakeholders é o termo em inglês que se usam para isso, que são partes interessadas no negócio, que sem essa interconexão, sem essa falar a mesma linguagem, equilibrar interesses, você não tem sucesso no próprio negócio. E aí você tende a não gerar valor, nem para o próprio acionista e tampouco para o propósito daquele negócio, no que ele vem servir. Então, essa é a palavra, é interconexão dos interesses, equilíbrio desses interesses para a sustentabilidade econômica e financeira das corporações. E se a gente olhar hoje para o mundo corporativo, na sua avaliação, as empresas já despertaram para isso dessa forma ou esse é um processo que está começando? Eu não tenho dúvida que as empresas já despertaram. A diferença é como isso está entronizado. Não existe hoje, não tem como você evoluir no negócio que for sem estar, de alguma forma, nem que seja empiricamente, fazendo a gestão, por exemplo, do risco climático. Nós estamos falando aqui de uma região que sempre foi abundante em água, hoje está vivendo uma seca absurda. Então, imagina quantos negócios foram criados nesse local contando com essa fonte de recurso. Então, esses negócios têm que ser repensados. Isso é a gestão da sustentabilidade climática e ambiental, que afeta o próprio negócio. Sem essa gestão, a gente, não vai ter sucesso. João Zene, e você? Como é que é? Qual é a sua mensagem diante da sua experiência aí? Eu trabalho com 20 anos já,
praticamente 20 anos com sustentabilidade corporativa e vi bastante a evolução desse tema também no ambiente corporativo. Eu acho que a gente está num momento que, mais do que nunca, eu até falo que assim, as áreas de sustentabilidade está mais fácil argumentar, porque a realidade que a gente achava que ia acontecer daqui a uma década, por exemplo, está acontecendo agora. A gente está vendo, não só na Europa, acontecendo em Portugal, queimadas absurdas, na outra fronteira da Europa, inundações, e aqui no Brasil a gente está vendo a mesma coisa há pouco tempo atrás, inundações no Rio Grande do Sul, e as queimadas estão acontecendo no Brasil. Mas eu acho que o ponto, para mim, muito forte é que os negócios que não olharem como oportunidade a questão de sustentabilidade vão ver como risco no futuro. E eu até comento isso porque eu já perdi bastante o romantismo em relação à sustentabilidade. Hoje, para mim, acho que é uma coisa muito pragmática e muito de negócio. Quando a gente fala de sustentabilidade no ambiente corporativo hoje, cada vez mais a gente tem que olhar isso como fazendo parte do seu modelo de negócio e não algo que é paralelo ao seu modelo de negócio. Que a gente fala muito no Electrolux que a gente não quer ter uma estratégia de sustentabilidade, a gente quer ter uma estratégia sustentável, né? Uma estratégia que perenize mesmo o negócio. E para perenizar o negócio, você não consegue mais só olhar para dentro de casa. Você tem que olhar, como foi falado agora, por todo o seu entorno também, os seus públicos de interesse e uma questão interessada no todo é o próprio meio ambiente, que é a fonte de recursos que a gente tem. Então, legislações vão apertar, isso é sem dúvida. Demanda de consumidores, a gente faz muita pesquisa no Electrolux, também vai começar a aumentar, porque o consumidor está vendo o que está acontecendo no mundo. Então, eu acho que a mensagem, num primeiro momento aqui, é essa. No evento a gente vai falar mais sobre isso. Mas quem não olhar como oportunidade vai ver como risco, ou risco legal, ou risco de investimento, ou risco de mercado. E a Camila, que está aqui da Reenergiza, é justamente na questão da produção de energia sustentável, né, Camila? Exatamente. E assim, muito, muito oportuno escutar vocês dois falando antes, porque eu fico numa posição de trazer a boa notícia e a solução, né? Que a gente está num país assim, com uma diversidade de recurso natural enorme. Isso gera uma vantagem competitiva para todos os nossos negócios, né? A gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem água. É verdade que estamos passando por algumas dificuldades, mas ainda temos um conjunto extenso de hidrelétricas e a gente consegue fornecer energia limpa, muito mais do que qualquer outros países e países desenvolvidos no mundo. Então, eu gostei de escutá-los aqui, porque, no fim das contas, quando a gente olha para a cadeia de valor das empresas, existe muita oportunidade de descarbonização ao longo dessa cadeia e uma oportunidade de descarbonização que vem casada também com ganhos de competitividade, né, Lígia? Então, a gente está numa situação em que é possível olhar para isso como uma oportunidade e concretizar essa oportunidade em negócios, né? A Reenergiza vem se posicionando muito olhando para a transição energética, querendo ser um parceiro dos clientes nesse processo de transição energética, com um conjunto de soluções que contribuem para isso, porque a gente acredita que é possível fazer de forma segura, é possível fazer de forma competitiva e ser parceiro desse crescimento potencial que a gente tem aqui, que precisa ser capaz de destravar. E cada vez mais também as empresas podem se unir em prol de um mesmo objetivo, né? A concorrência ela vai até certo ponto, mas também há necessidade aí de uma união das empresas, né? Isso se traduz muito, por exemplo, nas políticas que a gente acaba vendo no país e o que a gente incentiva, né? Então, a gente tem, por exemplo, um crescimento muito grande de fontes renováveis num país que já era renovável por conta das hídricas e um boom de crescimento das fontes solares. A Reenergiza mesmo tem uma trajetória, uma história curta, 3 anos de história, 2 bilhões de reais de investimento em fontes solares para a gente poder ser parceiro desse crescimento, mas é um país que vem vendo isso assim, há alguns anos já, né? E a empresa dentro de um grupo de 120 anos. Então, assim, a capacidade de olhar para o país, ver essa transformação acontecendo, investir e ser sócio desse crescimento. Então, é um pouco disso que você está falando, se juntar e ser parceiro. A gente olha para o cliente, mas, na verdade, a gente está olhando para uma parceria. Tem muito espaço para isso, certamente. Nós vamos fazer uma pausa aqui. Eu tinha recebido aqui uma mensagem de que ia entrar o repórter CBN, então vamos continuar nessa situação. A Electrolux, por exemplo, nós vamos falar muito de ar-condicionado, né? A gente lembra agora de refrigeradores, ar-condicionado com esse tempo. Programa, por exemplo, para reaproveitamento daquele material descartado. Isso faz parte também, né? Não, super.
Não, a gente olha a cadeia como um todo, na verdade. A gente tem alguns pontos que a gente trabalha principalmente. Eu acho que um dos pontos interessantes de comentar que a gente não pensa muito é que nós, como empresa, estamos em 67% dos lares brasileiros presentes. Se for pensar em uma geladeira, em um ar-condicionado, você consegue pensar num consumo de energia ou de água, numa lavadora de roupas, etc. Mas quando você pensa no todo, é um consumo gigantesco. Então, essa é uma prioridade nossa, de entregar produtos mais eficientes, com menos impacto. Quando a gente fala de reaproveitamento de materiais, a gente também tem esse olhar, e hoje quem compra no nosso site um produto tem de graça o serviço, que a mesma pessoa que entregou o produto pega o antigo e leva para reciclagem, com empresas que são o que a gente chama de manufatura reversa, não é uma reciclagem de qualquer jeito, obviamente. Ela faz a desmontagem e a gente consegue reaproveitar quase 95% da matéria-prima desses materiais para voltar para a cadeia, né? O que a gente chama de economia circular aí. Então a gente tem um olhar muito forte para isso, porque a gente tem como 2 principais pontos de ataque: redução de consumo de matéria-prima e redução de consumo de energia e de água. Acho que são 2 partes importantes que a gente consegue contribuir com hábitos mais sustentáveis até para o nosso consumidor final, né? Então, esse é um pedacinho da nossa estratégia, de como a gente trabalha, mas esse é um ponto importante. E acho que bem rápido de comentar que essa questão de cooperação, que eu acho que isso para mim é um ponto bastante relevante. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: não dá para ser verde no vermelho. A gente precisa ter lucro como empresa, prioritariamente. E para mim, as empresas têm que investir cada vez mais e cooperar em inovação, por um lado, para fazer sentido financeiramente a sustentabilidade. E, por outro lado, não dá para fazer sentido financeiramente em advocacy. Para a regulamentação mudar para todo mundo, a gente mudar o patamar de como a gente vai trabalhar. Então, só deixar esse recado, que eu acho que as empresas têm que ter esse olhar também, de trabalhar conjuntamente para esses 2 pontos. E quando você fala aí que vocês colocaram, ao invés de pontos de coleta desse material, vocês colocaram o próprio funcionário da entrega, já vocês criaram uma estratégia aí que reduz até o custo também do que manter um ponto de coleta em que você precisa de campanha para estimular o consumidor para levar até lá. Então, assim, é exatamente o pensar em como fazer, né? Visando esse lucro, E é difícil levar uma geladeira num ponto de coleta, né? Vamos ser honestos aqui. Exatamente. Então, a gente tentou achar como tornar tirar a fricção desse processo da pessoa levar e destinar o seu material de maneira correta. Então, é onde gera o problema, né? Quando você comprou um novo, você está com o problema do antigo, a gente tentou resolver no momento adequado ali. Tem uma pesquisa que foi feita aí pela Anshan, que diz que 71% das empresas já estão adotando práticas ESG. Quando a gente fala ESG, a gente agora começou o papo aqui com a questão da ambiental, mas o ESG envolve muito mais, né? E aqui diz que uma conclusão importante aí dessa pesquisa é de que a responsabilidade por liderar essa agenda deve estar nas mãos dos CEOs para 77% dos entrevistados e com o apoio do governo com 67%. Ou seja, é preciso aí que haja esse engajamento também, né? Tem que caminhar junto, poder público, não pode o empresário caminhar para um lado, as políticas públicas caminharem para outro. Isso é muito importante, né, Lúcia? Não, isso é importantíssimo. O mais importante é a gente pensar que os governos assinam os tratados globais. Eles assumem compromissos globais. Tá? Esses compromissos, eles estão ligados aí às ODS, que é não só ligado a questões de clima e descarbonização, né, mas também ligado a questões sociais muito importantes, bem-estar, saúde e coisas dessa natureza. Então, os governos assinam esses compromissos. Então, tem que criar meios de ter o reflexo para poder cumprir essas metas e esses compromissos aos quais eles assumiram, né? Então, isso precisa não só de ter políticas públicas que são adequadas, mas de ter um processo de um co-compromisso por parte das empresas, que elas têm um papel fundamental em fazer isso acontecer, porque as empresas envolvem também as pessoas, não é? E todo mundo trabalhar em conjunto nisso. Agora, quando uma pesquisa dessa fala que 71% das empresas estão adotam práticas, eu acho que, honestamente, 100% das empresas devem estar adotando práticas. Certo. O que hoje ocorre, e que é a nossa... É a principal... É o principal mote aí da governança, que é aquilo no qual eu milito hoje, é
organizar a forma de divulgar e de informar, tá? Reportar aquilo que está sendo feito. Então, aquilo um pouco que eu falei no início, no fundo, os negócios estão sendo conduzidos gerindo os riscos que existem envolvendo questões ambientais, envolvendo questões sociais, das comunidades do entorno, dos interesses de partes interessadas, mas nem sempre isso está sendo reportado de uma forma que possa ser comparado e adequado no mercado, que também já está vindo uma regulação agora, já vai ser obrigatório para as empresas de capital aberto a partir de 2026, uma divulgação obrigatória dessas questões. Tá? É o famoso IFRS S1 e S2, que pode ter uma adoção antecipada, voluntária ou obrigatória para as empresas de capital aberto a partir de 2026. Ou seja, essas coisas andam juntas. Certo. E tem um outro aspecto que aí é mais ligado a poder público. Eu vou dar um exemplo, tá? Há poucos dias nós mostramos aqui na CBN um caso. Nós estamos numa época agora em que os enxames de abelhas estão migrando. Enxames esses que são essenciais para a preservação da vida na Terra. Aqui em Campo Grande, o enxame parou nessa migração num ponto de ônibus. E o que se faz normalmente? Avisa-se os bombeiros têm até um grupo com alguns apicultores, onde quando eles podem, eles chamam os apicultores para remover. Mas isso não é regulamentado, eles fazem isso por vontade, não por uma prática, um POP, né? Um plano operacional. E aí eu fui descobrir que o Brasil assinou um tratado no G5 de preservação das abelhas, porque as abelhas estão sendo extintas no mundo, né? Então, aí vem exatamente o que você falou. Se o Brasil assinou um tratado, não deveria ter uma campanha no Brasil todo para que a gente... por exemplo, o Rio Grande do Sul perdeu agora muitas abelhas, né, com todo o desastre natural lá. Então, precisa repor. Tem todo um trabalho aí que envolve e que tem empresas que poderiam atuar nisso também. Né? Então, falta isso. Assinou um tratado que está lá, assinado, mas o Brasil não sabe. As pessoas não sabem que esse tratado existe nem o que fazer. Né? Isso é um exemplo pequeno. Mas isso são, né, em todos os níveis. Né? Eu acho que todos os níveis. Você vê a contribuição do Brasil para a camada de ozônio, para a emissão de gás de efeito estufa, a maior delas é desmatamento. Tá? Não é energia, que é o que acontece na Europa. Geração de energia, como a Camila bem disse. Geração de energia, a nossa maioria absoluta é matriz, né, limpa. Sim, está resolvido. Mas aqui o nosso problema o maior deles é o desmatamento. E eu acho que não tem clareza de quem é responsável por parar de fazer isso. Isso. Porque você tem muitos problemas. O assunto é muito complexo. Ele não tem uma solução simplista. E só para concluir esse caso da abelha, esse enxame, eles incendiaram o enxame. Em vez de avisar os apicultores para ir lá recolher. Né? Então, foi um enxame imenso, tudo errado. E aí sobraram algumas abelhas, porque, assim, acho que nem 10%. E nós avisamos os apicultores, e um apicultor foi lá depois, no dia seguinte, encontrou mais algumas abelhas, ele recolheu essas. Até eu não sei, ele ficou depois de dar o retorno para a gente, se a abelha rainha foi salva, senão ele produz abelha rainha, né? Com a geleia real, e ele ia tentar fazer, porque o enxame morre se não tiver a abelha rainha. Então, parece uma coisa pequena, mas coloca isso a nível de Brasil, o que está acontecendo. Porque as abelhas, quem é alérgico sabe. Né? Então, assim, para preservar vidas, num ponto de ônibus, se pensou, não, vamos matar. Mas nós temos uma questão ambiental por trás e estamos ferindo um tratado que o Brasil assinou. Né? Eu acho que tem um ponto que é interessante, que o Brasil ele é muito bom em regulamentar e não é tão bom em fiscalizar, né? Eu acho que esse é um ponto que é crítico no nosso país, até pela vasta extensão territorial que a gente tem, que torna até mais complexo isso, mas esse é um ponto complexo. Quando a gente olha também na parte global, a gente vê a mesma coisa com os tratados internacionais também, né? A ONU enfraquecida num momento de conflitos geopolíticos globalmente. Então, assim,
é um cenário complexo. Até a questão de tratados globais e como se cascateia para os países, a gente está num momento complexo globalmente. E aí recai, na minha concepção, uma responsabilidade ainda maior em cima das corporações, se poderem fazer diferença, né? Então, acho que essas questões voluntárias de como a gente atua, acho que cada vez mais são importantes. E como está hoje a questão de previsão financeira, de orçamentos para a prática de ESG? As empresas hoje elas precisam ter isso dentro do orçamento do ano, né? Fazer todo um planejamento, ter isso específico, porque não dá para sair fazendo ações e não colocar isso dentro do próprio orçamento, né? Como você falou, tem que visar lucro, mas tem que atuar nessa área de uma forma muito específica e muito profissional, né? Eu acho que isso é um ponto interessante, porque quando a gente vê a quantidade de fundos que estão querendo investir em frente de ESG e sustentabilidade no mundo está crescendo. Né? Então, disponibilidade de fundos e investidores tem cada vez mais no mundo. Eu acho que é interessante cada vez mais a gente ver empresas que não estão investindo só em questões de filantropia. Aqui eu não estou dizendo que filantropia é uma coisa que não tem que se fazer, Sim. A gente tem que fazer. Né? O Brasil precisa muitas frentes disso. Mas cada vez mais está olhando, por exemplo, a Electrolux ela investe 4% do seu faturamento bruto em inovações para a sustentabilidade. E boa parte delas é no produto. Inovações que muitas vezes, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu não falaria que é sustentabilidade, que é ESG, né? Então, assim, aumentar a eficiência energética do meu produto é investir em redução de impacto. Né? Então, todo esse ponto que a gente está trabalhando muito, investe muito, hoje a gente também considera orçamentos que estão nas áreas de R&D, de pesquisa e desenvolvimento, de compras, de operações, como orçamentos que não são da área de sustentabilidade, mas contribuem com a estratégia de sustentabilidade. Então, acho que isso é um ponto interessante. Eu gostaria de aproveitar esse gancho, porque esse é o maior desafio que a gente tem hoje, quando fala, até para atender essa regulação da divulgação IFRS S1, S2, que eu mencionei antes, a divulgação de riscos e oportunidades e quantificar quanto que afeta o fluxo de caixa das empresas, quanto que está no orçamento, quanto que eu já realizei do orçamento, é uma dificuldade que a maioria das empresas tem hoje para atender essa regulação. Porque nem sempre você consegue segregar de dentro, na sua estrutura, o que é esse item de sustentabilidade. Tá? Porque ele está incorporado no desenvolvimento de um produto, numa inovação que você aplica a um produto, tá? Numa nova atividade que você faz, numa mudança, num investimento de CAPEX, de um ativo que precisa de ser adaptado para resistir a uma questão de clima extremo. De um apoio, por exemplo, a uma pesquisa que está sendo realizada. Isso precisa de ter toda a organização engajada. E isso é a coisa mais importante. A sustentabilidade ela não pode ser um órgão isolado. Então, ela tem que estar na estratégia, quer dizer, tem que estar no propósito e sendo tratado pelo o nível mais alto da corporação para que ele seja desdobrado em estratégia, em planejamento estratégico, em orçamento de capital, em orçamento operacional, tá? E chegar lá no registro contábil e de planejamento financeiro. Porque você tem que saber no registro contábil o que era a sua operação normal e o que ele está sendo alterado e modificado por questões relacionadas à sustentabilidade. É um trabalho, gente, que não é simples, ele é complexo. E você tem que mudar a forma das pessoas administrarem o negócio. Então, esse é o grande desafio para atender uma regulação que está aí, que busca dar esta resposta. E o ideal é isso, é que a sustentabilidade não seja tratada como algo isolado, ela tem que ser parte da organização. Mas é importante a gente saber medir o quanto ela está impactando o negócio. Isso. Mas olha, se me permite um complemento, Lígia, que interessante. Quando você coloca na estratégia, cascateia isso para o negócio vai buscar a oportunidade. Então, eu posso trazer 2 exemplos aqui para vocês que falam, inclusive, com política pública e regulamentação. Mercado livre de energia. O que é o mercado livre de energia? É a sua opção de escolher quem vai fornecer a sua energia, de quem que eu compro aquela energia que está sendo gerada. Você tem 2 ambientes. Tem um ambiente regulado, que é o nosso. Na nossa casa, a gente compra da distribuidora, a distribuidora compra de um leilão, etc., mas tem esse outro que você pode escolher de quem você vai comprar. Nesse que você pode escolher de quem você vai comprar, você pode dizer, eu só compro de fonte renovável.
eu não vou comprar energia de uma fonte que não seja, de um gerador que não tenha fonte renovável. E aí você consegue certificar isso. A gente, só uma pequena mudança na regulamentação que melhorou um pouco o critério de migração, para vocês terem uma ideia, desde o começo do ano, a gente já teve mais de 20 mil empresas migrando para o ambiente livre, porque estão perseguindo essa oportunidade de poder escolher o seu fornecedor. Naturalmente tem um incentivo econômico para isso, mas tem um incentivo ambiental. Ou então, o mercado de biometano, né? A gente está entrando nesse mercado também, economia circular, uma coisa assim, fantástica, porque você dá um tratamento de resíduo orgânico, pega o resíduo orgânico de uma indústria, transforma isso em biofertilizante, que depois você pode usar no solo de novo, e transforma isso em biometano, que pode substituir diesel, gente. Tem casos que você consegue substituir ainda gerando economia. Então, quando você vem com a estratégia dada e a orientação clara, o negócio vai atrás. As oportunidades aparecem porque empresas como a minha, como a Reenergiza, vão se posicionar para entregar essas soluções e elas existem, né? Aqui em Mato Grosso do Sul, gás metano já é produzido há algum tempo, principalmente nas suinoculturas, né? Já há alguns anos. Né? Aí temos a produção de energia a partir da biomassa da cana, do milho, né? Então, isso aqui em Mato Grosso do Sul, quando a gente fala sobre isso, é algo mais que as pessoas conseguem... Isso é tangível, está no dia a dia de muita gente, né? E isso é importante, Lúcia, quando você falou em mensurar dentro da empresa, mensurar e envolver todo mundo no processo. O engajamento é fundamental. Isso não pode ser a cabeça de uma área, por mais brilhante que tenha um João. Ele não toca sozinho. Não, exatamente. Claro. Quem executa são as áreas. Isso tem que estar lá, tem que estar no chão de fábrica, tem que estar no agricultor, tem que estar na ponta. Tem algum exemplo, Lúcia, que você pode trazer para a gente? Você já trabalhou ou trabalha, não sei ainda, no Grupo Madeiro, por exemplo? Sim. Tem algum exemplo que você acha importante trazer para a gente, que o empresário que está nos ouvindo aí possa também ter isso mais tangível? Olha, eu acho que lá no Madeiro a gente tem alguns exemplos. Algumas coisas, elas precisam de estar... Ainda estamos num processo de acuracidade desta medição separada, mas tem coisas... Eu particularmente, eu gosto muito de um exemplo do Madeiro, que ele é muito pouco divulgado. Ia começar a falar para o João, agora ele vai saber como é, porque eu gosto bem de falar sobre isso, que lida com a parte social. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os funcionários, os empregados do Madeiro que trabalham nos restaurantes, eles vêm de áreas... de vulnerabilidade social. Eu sei disso. E eles recebem moradia e alimento em casa. E essas casas, a moradia que é fornecida pela empresa, ela fica a menos de 1 quilômetro do restaurante onde trabalha. Com isso, lógico, ninguém faz isso só pela questão social. Você tem que ter um retorno. Nós estamos falando, no vermelho não se faz o verde, ou se não se faz o social também. Exato. Então, o que é que você tem de benefício nisso? Redução de custo, por exemplo, de transporte. Absenteísmo. Porque o funcionário vai a pé para o trabalho, ele mora perto. E, além disso, conseguiu-se um acordo com sindicatos que a interjornada fica maior. Então, você tem uma economia de número de turnos que são necessários para atender, porque como mora perto de casa, você pode ter a pessoa que trabalha 4 horas, ter uma interjornada de 4 horas. Pegar mais 1 hora do almoço e 1 hora de um jantar. E você faz um equilíbrio melhor. Então, você tem funcionário morando próximo do trabalho, recebendo café da manhã, almoço e jantar, que vai junto, lá tudo é muito verticalizado, sai tudo de uma cozinha central, todo o suprimento dos restaurantes, que fica em Ponta Grossa, no Paraná. E lá é levado também, em conjunto com aquilo que é vendido, você tem as quentinhas de toda a refeição dos empregados que vão diretamente para as moradias. Então, é um processo muito bacana
Isso não é para os coordenadores, para gerentes, para nível de gestor. É para chão de fábrica. É para chão de fábrica e é o primeiro passo dessas pessoas. Eu vou até acrescentar, Lúcia, é incrível estar com você agora falando sobre isso, porque eu sou uma das consumidoras do Grupo Madeiro e eu, como jornalista, me chama muita atenção dos sotaques, né, dos atendentes. Isso. E aí eu sempre pergunto, você é da onde? Como que são sempre muito jovens, né? E aí, esses dias, um deles falou para mim que era lá do Nordeste, né? Muitos deles vêm de lá. E que o grupo busca jovens que têm vontade de subir, né, profissionalmente, que gostam de estudar, né? Que tem essa... Então, eles dão esse suporte. E que ele veio para Campo Grande e eu falei, ai, que bacana, então você vai ficar aqui. Não, eu quero ir para o Paraná. Ele quer ir para a Matriz, né? Tá vendo? Então, ele tem um objetivo de daqui a um tempo chegar lá no Paraná, na Matriz. Né? Poxa, muito então, bacana. é legal a gente conversar com essas pessoas e ver isso, exemplos de empresas assim, claro. Né? É muito legal. E lá você tem, obviamente, por óbvio, pelo tipo de negócio que é, né? Tem muita questão de reaproveitamentos, coisa de energia, mesmo utilização de energia renovável. Então, e aí eu ia comentar assim, o que a empresa, por exemplo, na parte do lucro aí está ganhando? Ora, ela está formando o seu profissional, né, capacitando ele e dentro da própria empresa dando oportunidade. Ao invés de ficar fazendo seleção no mercado de trabalho, ela vem formando toda essa mão de obra, não é isso, Lúcia? É exatamente isso. E nem tudo são flores, né, gente? Sim, porque a gente sabe que não é fácil gerir. Gerir pessoas tem seus desafios. É muito complexo e tem as suas dificuldades. É um setor que ainda tem um turnover muito alto. Então, estamos lá. Eu acho que estamos aprendendo, mas eu acho que tem essa motivação. E isso dá um orgulho para a própria empresa, exemplo. Sabe? Tocar. Mexer com o lado humano é um bom exemplo, né? Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Falei que eu estou muito honrada de receber os 3 palestrantes desse fórum tão importante hoje, que vai ser realizado em Campo Grande, lá no nosso portal rcn67.com.br. Você encontra mais informações sobre o fórum. Então, muito bacana e bem-vindos novamente à nossa capital aqui, apesar desse tempo seco, mas aproveitem a estada aqui. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigado pela sua conversa. Até a noite, então, né? Isso Até aí. no final do dia. Isso mesmo.